tecnicamente, você acha que você era muito diferente do que você é hoje? Em termos de confiança, você é. Em termos de crença, você é. Em termos de network, eu sei que você é. Em termos de ambiente, você é. Mas tecnicamente, você acha que você tem muito mais conhecimento em relação à gestão do que 5 anos atrás? Ou conhecimento técnico de hoje é bem parecido com o de 5 anos atrás? Boa pergunta, hein, MP? Eu diria que o meu conhecimento técnico de 0 a 10 era 7 e hoje é 9,5. Agora já meu nível de confiança, crença e vários aspectos ali da minha atitude, o quanto eu cuidava do meu corpo, meu relacionamento com Deus, até a felicidade no meu casamento. Na média, esses outros atributos, assim, eu acho que eram 4 e hoje é 30, entendeu? Entendi. Acho que, então, tudo isso que não é técnico, é psicológico, atitude, explodiu muito em mim. Agora o técnico melhorou, mas não teve uma melhoria substancial do técnico. Teve uma melhoria gradual. Porque também, se fosse igual ao meu conhecimento técnico hoje em relação a 5 anos atrás, alguma coisa está errada. Eu não estaria num processo de aprendizado, né? Certo. E eu sempre fui muito aprendiz, assim. Eu acredito que grandes líderes são eternos aprendizes. Desde quando eu comecei a empreender lá com a minha família, minha função era pegar o telefone e vender. Eu lembro que eu achei um curso de vendas de um final de semana. Fui lá, fiz o curso de vendas. Aprendi, por exemplo, sobre qualificação. Que antes eu pensava assim, se eu falei com uma pessoa, eu vou vender meu produto para ela. Não importa, se eu precisar ficar 10 horas no telefone, eu vou ficar. Só que essa diretriz é errado. Porque quando eu vou falar com alguém para vender, na posição de vendedor, eu preciso entender, essa pessoa tem um perfil minimamente ideal para o meu produto ou para o meu serviço? Senão é um lead muito gelado. Por exemplo, talvez tenha um infoproduto para ensinar confeiteiro a fazer bolo. Aí eu estou falando com um servidor público da Polícia Federal, Certo. convencendo o cara a ir para a confeitaria, sendo que ele nem tem interesse nisso. Mas eu tinha um orgulho de falar assim, se eu falar comigo, eu não perco... Se o cliente falar comigo, eu não perco venda. E aí, às vezes, eu ficava 5 horas, 3 horas ali com um lead muito gelado. Aí, nesse curso de vendas, eu aprendi. Tenha uma lista de perguntas de qualificação. Então, assim, eu sempre fui muito implementador. Então, fazia ali cursos, programas, tal, e ia implementando. Isso então, eu tenho essa pegada, assim, um valor pessoal meu é progresso. Então, eu acredito que o meu conhecimento técnico ele progrediu. Mas os outros atributos, e para mim a gente tem um 80-20 aí. Eu acredito que 80% do nosso sucesso, do nosso resultado, ou da nossa satisfação com a vida, não vem do técnico. Eu acho que 80% aí do peso na balança vem dos outros atributos mais subjetivos, né? Como confiança, crença, atitude, ambiência. Agora, dentro dos 20% do técnico, você não pode ser um zero à esquerda, né? Então, mesmo que o técnico tenha 20% de peso na balança, que parece pouco perto dos 80% do resto, o Tony Robbins fala, sucesso na vida, e principalmente nos negócios, é 20% técnico e 80% psicologia. Então, ele chama essa outra categoria de psicologia, né? Mas mesmo que pareça que o técnico é pouco, nesses 20% você tem que ser 80, 90, 100% bom, né? Uhum. Porque senão você não vai conseguir ter um resultado extraordinário, expressivo. Então é por aí. Muito boa a sua pergunta. Bom a gente pontuar isso. Eu acredito que eu, entre aspas, né, dei certo na vida muito rápido, financeiramente, profissionalmente falando, porque eu consegui decifrar isso muito cedo. E eu quero deixar de sugestão para quem nos assiste aqui, que é o seguinte: eu dei certo muito rápido porque eu estudei o técnico muito pouco. Eu sempre foquei na outra área, intencionalmente. E quem nos assiste, eu tenho certeza, 99,9% de vocês que nos assistem aqui agora, você não precisa de mais um curso para ir para o próximo nível. Você precisa de outra coisa que está fora do curso. Você já tem conhecimento técnico suficiente, 99,9% das pessoas que estão assistindo aqui, de pelo menos para o próximo nível do seu negócio hoje. Não é o técnico, é alguma coisinha além do técnico. Na maior parte das pessoas, maior parte delas. Porque a gente está na onda de aprendedores. Curso em cima de curso, imersão em cima de imersão. Porque estudar dá a falsa sensação de progresso e de inteligência. Só que ir pro campo de batalha e fazer, executar, te expõe ao risco, ao medo e à vergonha, ao fracasso, à crítica alheia.
a gente fica no looping vicioso de estudar, porque se a gente tá progredindo, todo mundo te respeita, nossa, ele tá estudando, mas às vezes executar que é bom, ou ir fazer uma coisa paralela, que é desenvolvimento pessoal, que é psicologia, como você falou, a galera não dá tanto valor assim. E não tem tanto reconhecimento. E aí você acaba se frustrando no meio do caminho. Não, eu vou além, eu digo mais. Toda pessoa e toda empresa sempre está pronta para o próximo nível. Tem até que ela fala assim, né? Os conhecimentos, habilidades e atitudes que te trouxeram até aqui não são os mesmos que vão te levar para o próximo nível. Boa. Isso é mentira. São. O próximo nível você não precisa de mais nada, eu concordo com você. Agora um nível 10 vezes maior, Aí precisa, eu acho um patamar 10 vezes maior. Então eu corrijo um pouquinho essa frase dizendo: os conhecimentos, habilidades e atitudes que te trouxeram até aqui não vão te levar para um nível 10 vezes maior. Entretanto, porém, contudo, todavia, você já tem tudo para o próximo degrau da sua escada. É impossível um ser humano ou uma empresa não ter os recursos necessários do próximo nível. Então, é legal a gente falar isso porque estimula as pessoas a agir, né? E o crescimento é gradual, é degrau por degrau, né? Total. E transformação pessoal, assim, impactou muito a minha vida, viu, brother? Por exemplo, há 5 anos, mais ou menos, eu parei de beber álcool. Certo. E eu tinha problema com álcool. E aí comecei a fazer atividade física, me alimentar melhor e tal. E aí gerou um efeito dominó. Né? Uma decisão criou um impacto positivo e depois eu tive um efeito em cascata de vários eventos positivos em cadeia subsequentes, fruto de uma decisão que não é técnica, é pessoal, entendeu? Que influenciou em tudo. Influenciou em tudo. Então, assim, essa questão da mentalidade, do mindset, isso não é blá, 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 isso é crucial. Tá. Eu quero aprofundar um pouquinho nisso aí, depois eu vou falar das vendas que você falou, porque eu tô numa experiência dessa. E eu vou até comentar que você acha que você vai achar legal. Falando disso aí ainda, desse crescimento exponencial, para quem sonhava em fazer 3 milhões por ano, 2 viagens no ano para Pirenópolis, para quem não sabe, Pirenópolis é do lado de Goiânia. E a gente é de Goiânia. Então, viagem de final de semana, você pega o carro, 1h30, 2 horas, tá em Pirenópolis. Exato. É tipo quem mora em São Paulo, vou passar um final de semana em Santos. Isso, é isso. Não é uma grande coisa, não é big deal. Então, você tem que o Marcos estava sonhando pequeno em relação ao que ele está fazendo hoje. Exato. Então, a gente já metrificou isso aí. Foi muito mais questão de pessoal do que técnico. Se desse para dar 3 pilares que você sabe, ou 3 decisões, igual álcool. Álcool foi antes, mas 3 decisões que você fez, que você sabe que mudou muito e fez esse crescimento que você nem imaginava acontecer. Legal. Uma eu falei aqui, mas vou retomar, né? Eu chamo assim de decisão alavanca. Ou decisão efeito dominó. É você fazer alguma coisa que assusta positivamente as pessoas. Certo. Sei lá, talvez você faz atividade física há 10 anos e faz até piadinha, né? Tipo, pô, vou pra academia sofrer pra quê? Um homem sem barriga é um homem sem história. E é terrível as pessoas fazendo piadinha de suas mazelas, porque isso sustenta a zona de conforto, né? Perfeito. Porque se eu tenho uma pereba e eu faço uma piadinha, fica até divertido. Fica até bonitinho, né? Caramba, um homem sem barriga, um homem sem história. Parece que a minha barriga é sinal de mérito, né? Então eu falo para as pessoas, não faz piada das suas perebas. Encara elas com seriedade. Que nem aquele casal que já está junto há algum tempo. Eu sei que depois de um tempo a quantidade de ocorrências de sexo vai diminuindo, até pela idade, pelos hormônios e tal. Mas aquela coisa, um casal, ele com 40, ela com 35, 10 anos casados, tipo, casais depois de 10 anos não vão mais pra cama, sabe? E aí ela faz piadinha com as amigas disso, a gente não vai mais, mas já tem 10 anos de casado, né? Normal. E o cara também faz piadinha com os amigos. Logo fica parecendo que é normal, é divertido. E vai ficando normal mesmo. Vai ficar normal, exato. Então, cara, não faz piadinha das suas perebas, entendeu? Das suas dificuldades, das suas sombras, das suas limitações. Na verdade, você tem que sentir raiva delas e confrontar elas. Um segundo componente, Marcos Paulo, é desenvolvimento contínuo. Você tem que entender que, assim, se desenvolver e evoluir, que é diferente de estudar. As pessoas estudam e acham que o estudo gera aprendizado. E não é. Você não aprende quando estuda, você aprende quando aplica. Legal, isso aí. Daí você tem milhões de pessoas obesas de informação e raquíticas de implementação.
Então, a sabedoria não tem a ver com a quantidade de conhecimento que você acumula. A sabedoria tem a ver com a quantidade de competências que você desenvolve. E como é que você transforma o conhecimento em competência? Tipo um sopro mágico que transforma conhecimento em competência. É aplicar, é implementação. Então, eu sempre fui muito implementador. Eu falo que tem 2 tipos de pessoas. Tem um tipo de pessoa que estuda muito e aprende pouco. E tem um tipo de pessoa que estuda pouco e aprende muito. Sou eu. Eu estudei pouco, mas eu aprendi muito. Por quê? Aquilo que eu estudava, eu aplicava. Então, seja um implementador, seja uma implementadora, e não um estudioso ou uma estudiosa. É muito melhor ler um livro só no ano e fazer uso daquilo de fato, do que ler 12. Vou ler um por mês. E não fazer nada. Exato, perfeito. Um terceiro componente, Marcos Paulo, é você perceber talvez assim, né? O que hoje, ali no meu dia a dia, na minha vida ou no meu negócio, é meu conjunto de coisas óbvias que tem que ser feitas. Para mim, sucesso na vida ou nos negócios é a implementação constante do óbvio. E eu vejo muita gente na busca do não óbvio. De uma coisa disruptiva ou criativa, ou do novo, do puro e do original. E eu sempre fui um cara do óbvio, assim, sabe? Eu tenho um estilo que eu sou um empreendedor modelador. Eu não sou criativo, nem inventivo e nem inovador. Então, por exemplo, tá aí uma febre de inteligência artificial. Aí tem gente que fala assim, pô, e a inteligência artificial? Que software vocês vão desenvolver no ecossistema do grupo acelerador e tal? Eu sou sócio de algumas empresas de tecnologia. Aí meus sócios vêm, o que nós vamos fazer com inteligência artificial, assim, assado e tal? Enfim, eu falo, cara, espera o negócio assentar, espera a gente entender o que vai acontecer, porque geralmente os maiores não são os primeiros. Geralmente os maiores são os terceiros, os quartos, os quintos, porque o primeiro, o segundo, o terceiro apanhou tentando fazer. Entendeu? Não que esteja errado, mas eu sou assim, eu sou o cara do óbvio. E é mais fácil você fazer o óbvio, depois que 10 bateu a cabeça ali, você vai lá e vê, pô, vou por aqui, vou por ali. Então, meu cérebro sempre foi muito mais treinado para o óbvio e para o simples do que para ficar encontrando lacuna, ideia inovadora ou disruptiva e tal. Então, tomar uma atitude que, resumidamente, né, os 3 pontos, tomar uma atitude que assusta as pessoas, porque isso aí talvez vai ser o primeiro dominó que você empurra. Que assusta até você mesmo, né? Assusta até você mesmo, exatamente. Quando eu parei de beber, depois de 1 ano, por exemplo, que eu estava com vários primos meus de infância, amigos e tal, num Réveillon, e todo mundo bebendo e tal. E aí ele bebe. Cara, eu não bebo mais. A galera ficava assustada. Tipo assim, como assim você não bebe mais? Entendeu? E é muito legal você assustar positivamente as pessoas. Segundo ponto, seja implementador, implementadora, estuda pouco e aprende muito. É isso. Nessa linha aí, uma sugestão que eu gosto de dar para as pessoas é tenha menos pessoas que você acompanha na internet e as pessoas que você acompanha com profundidade. Então, eu quero aprender de finanças ou de gestão ou de marketing digital, que seja. O camarada vai lá e quer acompanhar 10 pessoas. Sendo que ele deveria escolher 1, 2 no máximo daquilo ali, daquela micro coisa que ele quer aprender e com profundidade. Entendeu? Então, ao invés de ter superficialidade no conteúdo de um monte de gente, masteriza a cabeça de 1, 2 mentores. Isso vai te fazer ser essa pessoa que eu falei, entendeu? Que estuda pouco e aprende muito. Porque o aprendizado está na implementação. E o terceiro componente é isso. É essa obsessão pelo óbvio que eu tenho, assim, sabe? Isso aqui é o que é óbvio. Eu vou fazendo coisas óbvias e o meu resultado vai crescendo.